Em uma prova de um processo seletivo, os candidatos podiam obter apenas 3 conceitos possíveis, A, B ou C. O gráfico mostra a distribuição desses conceitos entre homens e mulheres que realizaram essa prova. Então tem aqui, ó, o número de candidatos e os conceitos A, B e C. E aí, homens com o cinza mais escuro e mulheres com o cinza mais claro. Em relação aos candidatos que fizeram essa prova, é correto afirmar, de acordo com os dados do gráfico, que o número A de mulheres corresponde a 70% do número total de candidatos, de homens corresponde a 50% do número total de candidatos, de mulheres é 70% maior que o de homens é 50% menor que o de mulheres e de homens que obtiveram o conceito B corresponde a 20% do número total de candidatos. Para resolver essa questão, eu vou montar uma tabela com esses valores, né? Então, eu tenho aqui uma tabela de dupla entrada, com homens e mulheres e os conceitos A, B e C. Então, vou colocar aqui, ó, homens, mulheres e o total. O total eu vou usar o símbolo de somatório, né? Aí eu vou ter os conceitos A, B e C e também vou colocar o total. Então, aqui, essa aqui é a minha tabelinha que eu vou desenvolver a questão. Eu sei que o número, vamos lá, agora analisar a tabela. O número de homens da prova A, do conceito A, está entre 2 e 4 aqui no meio, é 3. Então, eu posso colocar aqui homens com A, 3. Depois, homens com B, está entre 6 e 8, é 7. Então, homens com B, 7. E depois, homens com conceito C, é exatamente igual a 4. Então, eu coloco aqui 4, e eu já sei que o total 3 mais 7 mais 4 é igual a 14. Agora, mulheres. Mulheres com conceito A está entre 4 e 6, ou seja, é igual a 5. Mulheres com conceito B. Mulheres com conceito B está aqui, ó, está entre 8 e 10, é igual a 9. E mulheres com conceito C está aqui, ó, está entre 6 e 8, é igual a 7. E aí, se eu somar 5 mais 9, 14 mais 7, 21, e eu posso somar também aqui para baixo, ó. No conceito A, eu tenho 3 mais 5, que é igual a 8. No conceito B, eu tenho 7 mais 9, que é igual a 16. E no conceito C, 4 mais 7, que é 11. Agora, tanto faz eu somar 8 mais 16 mais 11, quanto 14 mais 21. O resultado é o mesmo. Essa soma vai dar exatamente 35. Então, o total de pessoas é igual a 35. Então, agora é a análise de alternativas. Vamos lá. O número de mulheres corresponde a 70% do número total de candidatos? Bem, o total de candidatos é 35 e o número de mulheres é 21. 70% de 35, né? 70% de 35 é igual a 24,5. Então, essa alternativa A está descartada. Então, eu vou riscar aqui, ó. Essa alternativa A está descartada. Aí, eu vou analisar a outra alternativa. Esse tipo de questão, eu considero a questão mais chata que existe, porque você tem que ficar testando uma por uma, né? Não adianta você fazer uma conta, você tem que ficar testando questão. B. A quantidade de homens corresponde a 50% do número total de candidatos? Novamente, ó, se eu calcular 50% de 35, isso é a mesma coisa que 17,5, é metade de 35. E a quantidade de homens é 14. Então, essa alternativa também vai ser descartada. A alternativa B está descartada. Agora, vamos lá. Vamos para outra alternativa. Deixa eu apagar essa aqui. Alternativa C. A quantidade de mulheres é 70% maior que a de homens? 21 é 70% maior do que 14? Você percebe o seguinte, a minha referência é sempre o último dado, ó.
a quantidade de mulheres é 70% maior do que de homens. Se a quantidade de homens é 14, 70% maior do que 14 é quanto? Bem, para isso eu precisaria calcular 70% de 14. 70% de 14 é igual a 9,8. E se eu somar 9,8 com 14, 9,8 mais 14 é igual a 23,8, que não bate. Por quê? Porque a quantidade de mulheres é 21. Então, essa alternativa C também está descartada. Vamos para a alternativa D. Né? Deixa eu apagar isso aqui. E o que diz a alternativa D? A alternativa D diz que o número de homens é 50% menor que o de mulheres. Bem, a quantidade de mulheres é 21. Se for 50% menor do que o número de mulheres, tem que ser 50% de 21, né? Porque se eu tiro metade de 21, eu vou ficar com 50% de 21, que é igual a 10,5, que não é, porque a quantidade de homens é igual a 14, e 14 não é 50% de 21. Então, essa alternativa também está descartada. E sobra apenas uma. O que diz essa alternativa? Bem, essa alternativa está dizendo que o número de homens... O número de homens que obtiveram o conceito B corresponde a 20% do número total de candidatos. Bem, o número total de candidatos é 35. Homens com conceito B é igual a 7. Quanto que é 20% de 35? 20% de 35 é exatamente igual a 7. Então, essa aqui é a alternativa correta, a alternativa E. Né? A quantidade de homens que obtiveram o conceito B, quer dizer, 7, corresponde a 20% do número total de candidatos, que é 20% de 35.